Olá, boa tarde. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Dando seguimento a um programa estabelecido pela casa, nós vamos trazer algumas informações a respeito da vida de mais dois discípulos de Jesus. São eles Natanael e Felipe. Antes disso, vou trazer algumas informações que eu acho que são importantes para a gente compreender a tarefa grandiosa e sacrificial que representava ser discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, discípulo é o aluno que aprende as palavras, o estilo de vida, os atos do seu mestre, com o objetivo de transmiti-la a outras pessoas, conforme era o trabalho dos discípulos. Eles vinham trazer informações sobre a Boa Nova e que deveriam ser ensinadas a maior parte da população do planeta Terra, o que era tarefa praticamente impossível naquela época. Estamos falando de uma época que não havia transporte, que não havia acomodações, hotel, nada disso. Nessas facilidades que nós temos hoje, naquela época não havia. Os discípulos tinham que atravessar grandes trechos sem absolutamente nenhuma segurança, porque poderiam ser assaltados, agredidos. E esses homens, apesar de todos esses riscos e dificuldades, se predispuseram a atender ao chamado de Jesus. Jesus já advertia sobre a dificuldade dessa obra na época. O chamado dele para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. E ele adverte no seguinte dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por mim, este a salvará. Então, aqueles que o acompanhavam, naturalmente já tinham essa noção de que deveriam estar entregues a essa tarefa de corpo e alma. E ter uma confiança praticamente infinita na misericórdia divina, porque naturalmente eles iam enfrentar dificuldades, inclusive de pessoas que podiam não concordar, não querer aprender aquelas lições que na realidade falavam de uma dimensão espiritual que estava acima dos interesses materiais. E não era fácil as pessoas que dependiam muito mais do que dependem hoje desses recursos naturais, de perceber que esta seria uma tarefa sacrificial. Teriam que abandonar a família, teriam que viajar por longos trechos a outros países, teriam que se expor a perigos, teriam que enfrentar normalmente religiões estabelecidas. Então não era uma tarefa fácil. Portanto, a advertência de Jesus. Por outro lado, o trabalho de Jesus de selecionar, porque vejam, uma tarefa como essa não é qualquer um que pode realizá-la. E nós tivemos, mesmo no meio das pessoas que seguiram Jesus, algumas atitudes que não se coadunavam com os ensinamentos do próprio Jesus. Então, ele teve um trabalho de selecionar, preparar
não juntou uma multidão, foi um pequeno grupo, ao que se sabe 12 pessoas, que não tinham muitas vezes nenhum tipo de cultura e que quase nada poderiam prometer deles mesmos. Formá-los em pessoas bem desenvolvidas, preparadas, que constituíam gloriosa inspiração para o mundo. Foi, na realidade, por parte de Jesus, talvez tenha sido o maior milagre que ele realizou na arte de ensinar e de exercitar. Ora, Jesus jamais foi suplantado por qualquer outro mestre nessa tarefa que ele se propôs. Foi a suprema inspiração e encorajamento para os mestres cristãos de todas as épocas. Então, aquele que se propõe a ser mestre vai ter que enfrentar dificuldades enormes. E um dos pontos importantes é a questão do abandono da família. Não dava para você cuidar de uma tarefa grandiosa como esta, sem que você se despreocupasse dos seus interesses pessoais, familiares, financeiros. Então, realmente, tanto a obra de Jesus foi grandiosa, do ponto de vista de realização de apenas uma pessoa, como esses homens tiveram um espírito sacrificial enormemente desenvolvidos para poder realizar a tarefa que lhe foi confiada. Vejamos então a descrição, bastante sucinta, evidentemente, porque devemos lembrar que registros históricos a respeito da figura dos apóstolos não era uma coisa fácil de ser realizada, de forma nenhuma. Naquela época eram poucos os historiadores e nenhum deles se iria interessar por essas figuras que vinham trazer ao conhecimento do mundo uma doutrina que não havia sido divulgada de nenhuma outra forma e que nem se tinha certeza se eram verdadeiras ou não. Lembremos que naquela época de Jesus haviam muitos mestres, não é? Jesus, na realidade, apesar de ser o maior deles, não era o único. Então, para que a gente fale da vida de Natanael, devemos levar em consideração que os escritos sobre eles, até porque era uma vida nômade, ele vivia se deslocando sempre, não foram muito fartas. Até pela identidade do apóstolo Bartolomeu. Ele só é mencionado na lista dos apóstolos. Enquanto nos evangelhos sinóticos, aqueles escritos por Lucas, Mateus e Marcos, concordam que seu nome era Bartolomeu. Mas João, no evangelho dele, nos dá conta de que, na realidade, o nome dele era Natanael. Alguns estudiosos dizem que Bartolomeu seria o sobrenome de Natanael. E até porque a palavra aramaica Bar significa filho. E Bartolomeu significa literalmente filho de Talmai. Então, até por esse motivo, a gente fica aí com possivelmente dois nomes para esse apóstolo. O nome de Bartolomeu, com que foi guindado à condição de santo pela Igreja Católica, e Natanael, que eu não sei se efetivamente foi feito algum trabalho na mesma direção. Então a gente vai considerar que Natanael é um sobrenome de Bartolomeu.
Natanael nasceu em Caná, na Galileia. Ele viveu durante toda a sua vida, morreu como a maioria dos apóstolos, numa condição extremamente sofrida, visto que ele foi decapitado e depois esfolado, vivo. Então, realmente, foi uma situação extremamente sofrida por essa criatura denominada de Natanael. Essa agressão e, consequentemente, a sua morte ocorreu em Albanópolis, atualmente chamada de Derbém, na província russa do Daguestão, junto ao Cáucaso, a mando do governador daquela localidade. E por intriga dos religiosos da época, porque a gente sabe que naquela época haviam muitos deuses. Cada localidade, cada país, cada cidade tinha lá seus deuses. E a cultura vigente era essa. E vinha uma pessoa desconhecida para dizer que só existia um Deus único. Naturalmente que os religiosos, aqueles que conduziam essas religiões, não iriam de forma nenhuma ficar satisfeitos com essa informação. E providenciavam as suas tradicionais intrigas, culminando naturalmente pela morte desses seguidores do Cristo, que vinham trazer esse conhecimento a respeito dessa nova doutrina. Quem na realidade apresentou Natanael a Jesus foi Felipe, que já havia encontrado anteriormente Jesus e sabia que Jesus estava vindo de Nazaré. E Natanael, ao ouvir Felipe falar a respeito desse Messias, faz a seguinte pergunta, que já denota o grande preconceito que havia naquela época contra essas figuras. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Isso está expresso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46a. Essa observação importante já denotava quais eram as expectativas dos judaicas a respeito da vinda do Messias. Lembremos que os judeus da época, eles esperavam que viesse um comandante de exército, com um exército poderosíssimo, para fazer submeter os romanos, que eram aqueles que escravizavam praticamente os judeus. E nesse primeiro encontro de Jesus com Natanael, ele diz a seguinte frase a respeito de Natanael: aqui está um verdadeiro israelita, em que não há fingimento nem dolo. Então, era uma figura, podemos assim interpretar, pura. E isso fez com que ele se tornasse, naturalmente, um dos escolhidos por Jesus para a divulgação. Bartolomeu, nos escritos apócrifos, ou seja, aqueles que não são aceitos como verdadeiros pela Igreja Católica, é descrito como sendo um homem branco, cabelos negros, crespo, e cuja roupa há 26 anos não ficava suja. Não me perguntem como é que ele conseguia fazer isso numa época que não havia asfalto, nem passeios, né, de nada disso. Era terra batida, poeira, não sei efetivamente como é que ele conseguiu fazer isso.
E ele é citado, essa condição de não ficar sujo é citado nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Tudo indica que Natanael é realmente o Bartolomeu, pelo que descreve o texto que eu utilizei como base. Então Jesus o viu no momento da apresentação por Filipe, sentado embaixo de uma figueira. E Jesus o chamou justamente para que ele se tornasse um dos seus seguidores e divulgadores do Evangelho. Seus principais feitos apostólicos, ainda sob a classificação de apócrifos, foram que ele iniciou a sua pregação apostólica na Índia. Veja que estávamos lá na Galileia e ele se deslocou a essa distância enorme e ainda a outros países para poder divulgar a Boa Nova. A sua simples presença fez com que um deus daquela localidade em que ele estava, denominado de Astorô, deixasse de realizar as proezas pelas quais eram conhecidas. E Bartolomeu o derrotou, provavelmente ele foi confrontado, foi colocado num confronto com esse Deus, e através desse processo que Bartolomeu conseguiu realizar, a população se converteu ao cristianismo, porque percebeu em Natanael um poder acima da média. E reconheceram que só havia um Deus onipotente, que era aquele que Natanael pregava, com essas informações que é conhecida como a Boa Nova, o Evangelho. Pregou o Evangelho, vejam as distâncias como eram enormes, para um homem que vai fazer esse trabalho caminhando. Pregou o Evangelho também na Arábia, na Pérsia e na Armênia, que foi uma das nações que se converteu ao cristianismo. Natanael teve a oportunidade de conversar com Jesus depois que ele se materializou. É descrito como sendo a ressurreição de Jesus. Nós sabemos hoje que, na realidade, é um processo de materialização que Jesus utilizou para se apresentar aos seus discípulos. E ele teve a possibilidade e a oportunidade de conversar com Jesus. Uma outra tarefa que Natanael também realizava era a expulsão, que naquela época era denominada de demônios, e que nós hoje denominamos de espírito. Não no sentido de expulsão, o que nós fazemos hoje. Naquela época se utilizava esse termo, até porque eram poucos os termos, a língua aramaica não era uma língua riquíssima de termos, Então utilizou-se a palavra expulsão de demônios. Hoje a gente faz isso nas casas espíritas como sendo, na realidade, uma doutrinação para modificação do espírito. Também conversou com Maria, Natanael conversou com Maria, pedindo a ela que contasse como foi a sua anunciação. Ou seja, quando o anjo se apresentou a Maria, um espírito se apresentou a Maria, dizendo a ela que ela seria mãe de Jesus. Astígios, irmão do rei Palomio, que havia se convertido ao cristianismo, juntamente com sua família,
e 12 cidades da Armênia. Os sacerdotes daquela localidade instigaram o rei para que fizesse a condenação, assim como fizeram com Jesus. Por quê? Porque ele tinha feito, Natanael, tinha conseguido fazer muitas conversões ao cristianismo. Então eles percebiam, esses religiosos, uma ameaça ao status quo da época em que eles desenvolviam e comandavam naquela localidade. Então eles instigaram, né, para que Natanael fosse condenado, o que efetivamente ocorreu. Então o que é que fizeram? Antes de decapitar Natanael, eles simplesmente tiraram a sua pele. Uma coisa realmente terrível. Ou seja, o indivíduo perde a pele estando completamente vivo. E existem algumas tradições que dizem que ele foi também apedrejado e depois crucificado. Então não sei como é que conseguiram fazer tanta coisa horrorosa a apenas uma pessoa. E como Bartolomeu possivelmente conseguiu suportar isso. Claro que ele não permaneceu vivo durante todo esse tempo, passando por essas diversas formas de agressões. Bartolomeu tornou-se apóstolo da Armênia, onde pregou o Evangelho, e a Armênia foi a primeira nação a aderir ao cristianismo em 301 a.C., depois de Cristo. Então deve ter sido realmente um trabalho primoroso, pelo que ele teve que enfrentar, as agressões e finalmente pela sua morte de maneira terrível. Precisamos notar que esse era um homem de extrema coragem, porque ele não abandonou a tarefa em nenhum momento. Uma característica que nós podemos notar das pessoas que efetivamente se entregam a uma atividade. Nós hoje vemos aí algo semelhante, como por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Então, o indivíduo vai para outros países pobres, muitas vezes sem ter nenhum recurso, nenhuma condição. E Bartolomeu, ou Natanael, como queiram chamar, se prontificou a fazer isso e, por causa dessa decisão, teve esse fim trágico. Agora vamos analisar a figura de Felipe. Felipe nasceu em Betesda, na Galileia. Levou Natanael a Jesus. Vejam só a morte que teve, enforcado na Frígia, que é a moderna Turquia. O Evangelho de João é o único a dar-nos qualquer informação pormenorizada acerca desse discípulo chamado Felipe. Jesus encontrou-se com ele pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão. Felipe foi o terceiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Os evangelhos canônicos mostram que ele aprendeu a descobrir a fé em Jesus como Filho de Deus. Então ele acreditou que Jesus efetivamente era um mensageiro de Deus, era o Messias. Ele também pregou o evangelho além da Palestina, falava fluentemente o grego, e inclusive o seu nome significa amante de cavalos. Felipe foi muito laborioso.
na tarefa que se propôs. Então vejamos algumas das suas tarefas, das suas realizações. Ele começou a sua pregação missionária na Síria, perto da União Soviética atual. Ali ele foi obrigado novamente a enfrentar o status quo da época e naquela região. Ele foi obrigado a oferecer sacrifícios à divindade local, denominada de Marte. A sua presença no pedestal da estátua de Marte saiu um dragão. Aí entramos no campo da mitologia, que feriu o filho do sacerdote, algo bem parecido àquela questão lá de Moisés, com a perda do primogênito, e também atingiu a 2 tribunos, os quais ficaram doentes. Para que a saúde dessas pessoas fosse restabelecida, Filipe propôs que a estátua desse deus Marte fosse quebrada, de modo que o dragão fosse expulso. E assim aconteceu por ordem desse próprio Filipe. Então ele naturalmente, pelas suas realizações em termos de cura, de socorro que deu, deveria ser uma pessoa extremamente respeitada para que aquela população abdicasse da adoração do seu deus Marte e seguisse uma orientação vinda de uma pessoa praticamente desconhecida. Curou doentes e novamente conseguiu ressuscitar o filho do pontífice. O povo, entusiasmado pela realização de Filipe e com a sua pregação, fazia penitência a Filipe e o adorava. Então, Filipe foi guindado aí à condição praticamente de Deus. Filipe fundou igrejas, ordenou sacerdote, diáconos e um bispo nessas igrejas que fundou. Motivado, voltou à Ásia e estabeleceu-se na cidade de Hierápolis, onde combateu ebionitas, que ensinavam que o Filho de Deus não havia assumido o verdadeiro corpo humano. Essa ideia já existia naquela época. É lembrar que na época de Kardec, efetivamente houve alguém que escreveu a respeito do corpo fluídico de Jesus. Então essa era uma ideia que não é muito nova. Conquistou uma multidão de jovens, mulheres, para o serviço do reino, bem como as suas próprias filhas, que eram 2, ele também conseguiu direcioná-las para esse serviço da Boa Nova. É interessante notar que Jesus chamou a Filipe individualmente, diferente de outros apóstolos, na maioria, que ele chamava em dupla. Filipe apresentou, como já dissemos, Natanael para segui-lo. E noutra ocasião, um grupo de gregos dirigiu-se a Filipe e pediu-lhe que apresentasse a Jesus. Filipe solicitou a ajuda de André e juntos levaram os homens para conhecer Jesus. Enquanto os discípulos tomavam a última refeição com Jesus, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso está novamente em João 14, versículo 8. Jesus respondeu que neles já havia visto o Pai. Esses 3 breves lampejos são tudo que vemos acerca de Filipe. Hoje nós vivemos um momento de pandemia. E não é só de Covid.
nós temos pandemia de violência, de racismo, e temos uma pandemia que é, na minha opinião, realmente grave no ser humano, que é a pandemia de baixa autoestima. Aqui a gente já vê um exemplo quando Filipe se refere a Deus, pedindo a Jesus que mostre Deus a ele. Ou seja, não havia o reconhecimento de que Deus estava dentro dele mesmo, como Deus está dentro de todos nós. Se a gente tivesse essa consciência disto, evidentemente essa pandemia de baixa autoestima não ocorreria na humanidade como nós vemos nos dias de hoje. Filipe morreu aos 87 anos, foi bem longevo, né? 7 dias antes da sua morte, o que ele fez? Reuniu os sacerdotes, diáconos, bispos das cidades vizinhas e advertiu-os a permanecer firmes na fé. As suas 2 filhas, posteriormente, foram sepultadas com ele, Filipe, uma à direita e outra à esquerda da sua sepultura. Há também uma tradição segundo a qual foi condenado à morte por um líder romano pelo fato de ele, Natanael e Mariane, terem combatido o culto à serpente na Frígia, Ásia Menor. Meus amigos, nós temos aí, sucintamente, essas passagens que caracterizam esses 2 personagens, Natanael e Filipe. Como eu disse antes, ressalta a grandiosa tarefa a que eles se propuseram, as dificuldades da época, ou seja, não havia facilidades de forma nenhuma, as distâncias eram enormes, os assaltos, as agressões, porque os caminheiros da época sempre buscavam viajar em caravana para evitar os assaltos, que eram comuns, para que a gente não pense que assalto é só um evento dos dias atuais. De maneira nenhuma. Esses riscos eles corriam sempre. Outro ponto importante é que não havia uma boa vontade muito grande em, por exemplo, oferecer comida aos viajantes. Embora fosse um costume da época, é preciso que a gente lembre-se que os apóstolos estavam, na realidade, trabalhando contra religiões já automaticamente estabilizadas nos lugares onde eles passavam. Então, ninguém gosta de ver, ou seja, a sua religião agredida por uma outra religião. Nós vemos a intolerância nos dias de hoje. Não vamos imaginar que naquela época era diferente, apenas porque Jesus estava no planeta. Não nos enganemos. O sacrifício da vida em família que esses homens faziam, a serem recebidos nas cidades. Havia cidades em que, em função de um preconceito enorme, eles não eram bem vistos. E a prova disso é porque a maioria deles, se não todos, morreram em condições trágicas e sempre agredidos pela população local de onde eles estavam, que sentiam-se ameaçada pelas verdades que eram apresentadas por esses discípulos. Não foi diferente com Filipe, não foi diferente com Natanael. Então, para nós, deve ser exemplo, lembra da questão do discipulado? Deve ser exemplo a vida desses homens e lembrar que nos dias atuais, para nós seguirmos Jesus, está muito mais fácil. Então, nós temos transporte, nós temos internet,
nós temos, se porventura quisermos fazer um trabalho fora, por exemplo, de Salvador, você tem transporte, você tem um hotel onde se acomodar, não é? Já não há aquela necessidade de depender da caridade das pessoas para se acomodar. Nós vamos ter, com certeza, alguém nos esperando, que já convidou um grupo de pessoas. Aquelas pessoas vão de moto próprio para assistir às divulgações que são feitas. Então, tudo isso, naquela época, engrandece a missão, a tarefa, o denodo, a coragem desses homens. Desses homens. E Jesus, vejam vocês, claro, como um espírito mais evoluído, ele simplesmente soube identificar as qualidades que seriam necessárias para que esses homens e mulheres também pudessem realizar essa divulgação que serviria para os anos vindouros, ou seja, o futuro. O futuro é hoje. Nós estamos a braços com sérios problemas, simplesmente porque não conseguimos ainda nos adaptarmos à realidade contida nas lições evangélicas. Então isso faz com que a gente continue sofrendo, porque se eu não me modifico em função do que o Evangelho prega, do que o Evangelho ensina, eu naturalmente que vou errar, manter-me errando, porque eu não corrigi aquilo que provoca o erro em mim. Por exemplo, se eu tenho um defeito com o ódio, e eu mantenho esse ódio em mim, eu naturalmente que vou cometer alguns erros com algumas pessoas com as quais eu tiver uma dissensão. Então, isso faz com que a gente esteja em curso na lei de causa e efeito. O Evangelho, na realidade, foi o caminho que a misericórdia divina colocou em nossas vidas com o objetivo de nos tornarmos pessoas cada dia melhores. Afinal de contas, a encarnação tem essa finalidade de nos tornarmos pessoas melhores, que sejamos capazes de abdicar de alguns dos nossos defeitos, se não todos. Vejam que Deus foi tão misericordioso que dividiu a nossa dívida em parcelas longas, né? Vejam, Felipe viveu aí 87 anos, tem pessoas que vivem 87 anos, 90 anos, hoje, mais de 100 anos, e que muitas vezes não têm a oportunidade de trilhar um caminho que é a proposta do Evangelho. Às vezes nem conhecem, passam ao mundo espiritual sem conhecer essa grandiosa obra e fruto do sacrifício de inúmeras vidas para que ela chegasse até nós de uma maneira mais confortável nos dias atuais. Em respeito, inclusive, não só ao sacrifício de Jesus, mas o sacrifício de todos aqueles, nós sabemos o que aconteceu nos círculos romanos. Inúmeros foram sacrificados somente porque adotaram a doutrina do Evangelho como sendo a doutrina das suas vidas. Então nós precisamos fazer uma reflexão. Hoje o que acontece com essa pandemia nada mais é do que o resultado das nossas atitudes em termos de comunidade, de sociedade, de humanidade. Olhemos para esses homens e mulheres que se sacrificaram na busca da divulgação de uma verdade que traria para nós mais rapidamente o estágio de felicidade. Lembremos que no Livro dos Espíritos é dito que fomos criados simples e ignorantes, mas Deus nos deu a cada um de nós uma missão com o objetivo de atingirmos a perfeição. O que é a perfeição? É desenvolvermos todas as qualidades que Deus nos deu no momento da criação. No dia em que conseguirmos efetivar essa autotransformação nossa, aí finalmente
o sacrifício desses homens, do próprio Jesus, terá valido a pena. E é bom lembrar que ele dizia para a gente o seguinte: nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Então que a paz do Cristo ilumine as nossas vidas, a todos nós, para que a gente prossiga nessa tarefa de engrandecimento pessoal e, naturalmente, nos livrarmos dos erros cometidos anteriormente, mas principalmente dos erros que a gente ainda pode cometer nos dias atuais. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre nessa condição.